Mateus capítulo 21, de 18 a 22. Mateus capítulo 21, de 18 a 22. Olha que texto interessante. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. Ponto. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20 diz assim: quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondendo-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. E versículo 22, que é a chave: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Diga assim: tudo o que eu pedir em oração, se eu crer, se eu tiver fé, eu vou receber. Vou contar para vocês aqui algumas coisas, porque eu quero ativar a sua fé. A diferença de um crente para o outro não é a Bíblia, não é o Deus, não é o Cristo, não é o Espírito Santo, não é a placa da igreja, é simplesmente a ativação da fé. Você pode ter uma fé passiva como uma fé ativa. Eu gosto muito de viver uma fé ativa. Eu ministro fé ativa. Eu vejo resultado de que ativa a fé. Então, por exemplo, esse prédio aqui. Esse prédio foi comprado em 2003, ou seja, vai completar agora 16 anos em maio desse ano. 16 anos. Esse prédio, quando nós fizemos a proposta, muitos conhecem disso, nós tínhamos pouca gente, não era muita gente, tínhamos 9 anos de ministério, mas nós tínhamos uma coisa, nós críamos que Deus ia abrir uma porta, nós tínhamos uma fé que Deus ia abrir a porta. Veja bem, quando nós começamos a orar, uma campanha muito tímida, cujo título era o melhor dos nossos sonhos, era um banner. Aí a gente vê assim como que os nossos sonhos são tão pequenos perto do sonho de Deus, porque nós tínhamos um projeto tão pequeno e Deus deu uma coisa tão grande. Mas quando nós fizemos a proposta, eles ficaram de estudar a proposta, levar a proposta para o presidente mundial que estava lá na China. Então nós ficamos aguardando, a proposta foi feita, a proposta que eles não queriam, eles queriam muito mais, mas nós fizemos aquilo que competia, que a gente tinha condições talvez de pagar apertadamente. Bom, um dia ele me liga e fala assim: olha, pastor Joel, olha, amanhã o presidente vai ligar para nós cedo, porque ele vai dar uma resposta, e eu quero telefonar para o senhor e dar a resposta para o senhor. Eu falei: não, então vamos fazer diferente. Eu não sei se é positivo ou negativo, eu não estou sozinho nessa história, eu tenho uma igreja comigo, os irmãos estão orando, nós estamos declarando, então eu quero pedir, você pode ligar na hora do culto, no final do culto, e você dar essa resposta ao vivo. Olha o risco que eu corri, olha o risco. Mas eu tinha alguma certeza de que ia dar certo aquilo ali, mesmo a gente não tendo condições de pagar aquelas parcelas que na época eram de 42 mil reais, há 16 anos atrás, mais as intermediárias. Então veja, aí tem um culto público, eu preparei a igreja: olha, hoje à noite, se você puder vir, você quer da manhã, vem à noite, vai ter a resposta da proposta que fizemos, tá bom. A igreja estava abarrotada de gente no culto à noite. Aí quando chegou no final do culto, ele entrou ao vivo nas caixas de som, colocamos um microfone, entrou ao vivo, e o que ele falou? O Miguel, que foi intermediário do Pedro Dong, disse: olha, o presidente mundial, que é um chinês, ele ligou para o Brasil perguntando quais eram as propostas, quem estava interessado em comprar o prédio.
Aí ele disse, a Prefeitura de São Paulo quer comprar, tem um hospital negociando, quer ser uma extensão do hospital, tem um empresário querendo comprar, fazer estacionamento para carro. Ele começou a dizer, tem uma igreja presbiteriana coreana tentando comprar, e tem a Metodista Renovada que fez uma proposta que não é o que nós queremos. Sabe o que ele disse? Isso palavras do Miguel. Ele disse que ele estava orando, e ele disse para aceitar a proposta da Metodista Renovada. Gente, você pode aplaudir ao Senhor? Talvez você não tenha ideia do que representou isso na época, naquela noite. Foi uma festa, parecia final de Copa do Mundo. Por quê? A nossa fé foi concretizada. E o que ele falou? Ele falou assim, olha, antes de dar a resposta positiva, ele falou assim, olha, vocês estão com a Bíblia aí? Nós dissemos sim, nós estamos na igreja. Então abra a Bíblia. E ele disse, nesse texto aqui, e ele disse, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ele disse, é como se ele dissesse assim, ó, vocês não pediram, vocês não creram, então vocês vão receber o prédio de vocês. Você vê? Mas antes disso, nós ativamos a nossa fé. Nós estamos orando, jejuando, viemos aqui, ficamos descalço, o templo era diferente, o púlpito era lá, nós pisamos, fizemos ato profético aqui, pus na lousa as parcelas, não tinha tudo, oramos aqui, nós liberamos todo mundo, foi tudo quanto é sala, e pondo as mãos, orando, abençoando, nós ativamos a nossa fé. O que acontece? Quando nós orando, crendo, a Bíblia diz que o resultado é, eu vou receber. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu me lembro de quando nós estávamos lá na Loefrig, ainda começando, e aí apareceu aquele cinema na Jabaquara 1, 2, 3 para nós alugarmos. Nós pagamos R$2.300 de aluguel, lembro até hoje, que estávamos assim para pagar aquele aluguel, isso há 20 e poucos anos atrás. Aí eu lembro que apareceu o cinema, alguém passou e falou assim, olha, eu vi o proprietário pôr na faixa lá, aluga-se no cinema, e pastor, vai lá ver. Aí eu fui lá ver, quando eu cheguei lá, era R$10.000 o aluguel. Nós pagávamos R$2.300 no sufoco, começando a igreja. Aí eu reuni a liderança. Eu lembro lá na parte superior do templo, eu reuni a liderança toda, o tesoureiro, a diretoria, e falei, gente, Deus está abençoando tanta gente, e abriu uma porta agora na Avenida Jabaquara 1, 2, 3, eu fui lá ver, é um cinema velho, era uma danceteria, agora está alugando, e eu penso que a gente poderia talvez pensar aqui, como que nós poderíamos ir para lá? Na hora o tesoureiro, que não era o Godoy, que se fosse o Godoy não sairia isso, mas o tesoureiro foi o primeiro a levantar. Ele disse, olha, pastor, o senhor sabe que nós não temos condições de pagar mais do que R$2.300. O senhor conhece as contas, o senhor sabe as despesas. E ele começou a pontuar coisas reais, coisas visíveis, não era nenhuma mentira, não estava inventando nada. E ele disse, e aí todo mundo, unânime praticamente, concordando com ele. E eu fiquei vendido, porque eu falei, meu Deus, fazer uma proposta aqui, o pessoal queimou de cara. Aí nessa reunião estava lá o Luiz Celso, recém-convertido. O Luiz Celso novinho na fé. Ele disse assim, ei, lembra até hoje, e a nossa fé? Meu Deus, ficou todo mundo mudo, calado. Como pensa assim, ele não sabe de nada. E ele falou assim, olha, eu creio que se a gente for para lá, Deus vai mandar gente nova e a gente vai conseguir pagar 10.000. Aí ficou todo mundo constrangido. Por quê? Porque ele tocou na parte mais importante, que é a fé. Nós estamos andando por aquilo que ele estava vendo, pelos nossos cálculos, nossas possibilidades. Não dava mesmo. Não dava matematicamente. Mas o Luiz Celso pegou onde? Ele ativou a nossa fé. A fé dele estava ativada, novo convertido. Ele ativou a fé dos velhos, do tesoureiro, e ficamos todo mundo vendido. Eles ficaram vendidos, por quê? Uai, cadê a nossa fé? A gente fala tanto de fé, prega a fé, cadê a fé? Ele foi mais ou menos, ele não foi assim tão duro, incisivo, mas ele é como se ele desse um tapa na gente. A gente fala tanto de fé, prega milagres, cadê a nossa fé? Agora é a hora. Aí ficou todo mundo assim, então vamos. Gente, fomos para lá, ficamos lá 6 anos,
nenhum aluguel foi atrasado. Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe por quê? Porque ativou nossa fé, gerou espírito de fé num monte de gente que era só da lógica, da razão. Então, quando eu ativo a minha fé, quando eu tenho espírito de fé, nada que os meus olhos físicos, carnais, veem, vai roubar a minha motivação, a minha alegria. Nada do que eu ouço que seja de problema vai roubar a minha alegria, porque eu ando com espírito de fé. Isso muda por completo, né? Eu contei essa história do relógio aqui. Quem estava aqui de manhã? De manhã, só esses aí? Eu contei do relógio. Quem sabe do relógio? Acho que a maioria sabe, né? Então, eu falei à tarde e à noite. O pastor me deu esse relógio à tarde. Veja, espírito de fé. Ele me deu, mandou escolhi esse relógio aqui, que eu não tinha igual. Eu pus no pulso, guardei o meu outro aqui, que eu tinha ganho de outra pessoa, pus no bolso e profetizei para ele 30, 60, 100 vezes mais. No culto à noite, um pastor que está afastado do MDA por várias razões, ele saiu do MDA, que ele foi de manhã, ouviu a palavra, ele gostou, voltou à noite com a liderança dele para ouvir a palavra no Tadel, e quando chegou à noite, ele não sabia, porque eu saí da casa do pastor tomando um lanche maravilhoso. Aí quando eu cheguei no culto, eles nem se encontraram, nem se falaram, estavam o tempo todo comigo. Chega no culto, o que ele recebe do pastor que estava afastado de MDA? Ele falou: olha, eu senti de Deus de te dar um relógio. Ele recebe um relógio muitas vezes mais caro e mais bonito que esse. Ele falou assim: cara, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu tinha te dado 10 relógios. Porque você é uma terra fértil, eu plantei, é a primeira semeadura que eu planto e colho assim de imediato. Foi assim, pá, Deus foi muito generoso comigo. Você vê? Por quê? Ele ativou a fé dele, ele me deu um relógio como um ato profético, e recebeu um outro muitas vezes melhor. Amém? Agora, veja bem, eu vou falar agora para pastores, porque pastor às vezes duvida, questiona mais, né? Pastor é mais bem-vindo, tal, não aqui, amém? Amém. Quando eu prego muito para pastores, é verdade. Gente, pastor é uma prova. Para tirar dízimo de oferta de pastor, que prova. Pastor é bom para tirar e ruim para dar. Impressionante. Não aqui, hein? Misericórdia. Eu estou falando no geral. Está filmando isso? Sangue de Jesus tem poder. Depois você corta isso aqui em nome de Jesus, tá? Pastor é tudo bonzinho. Aí olha só, aí eu falei para o pastor que organizou o café, eu falei assim: olha, você vai tirar oferta? Não, aqui em Belo Horizonte a gente nunca tirou oferta. Como não tirou oferta? Café de pastores não tirou oferta. Como é que os pastores vão ser abençoados se eles não ofertarem e não deram oferta aqui para você? Eles não vão ser abençoados, o ministério deles vai ser abençoado. Ele falou: então você tira oferta, que eu não vou tirar não. Deixa comigo. Gente, não ficou um pastor sentado na cadeira. Todos eles levantaram e geraram espírito de fé e vieram trazer no altar. E eu quero ainda ouvir testemunhos deles, porque eu profetizei algo muito grande na vida deles. Eu ativei muito a fé deles. Olha só, eu ativei a fé deles em abrir igrejas no exterior, em abrir congregações. Gente, vocês têm que se ativar. Tem gente que tem ministério há 10 anos, só tem uma igreja. Que vergonha. Tem gente que tem 15 anos, uma igreja, 2 igrejas. Gente, Deus falou para a gente esparramar, nós temos que espalhar. E comecei a falar, dar testemunho da nossa igreja. Enquanto eu falava isso, presta atenção, o pastor auxiliar que estava lá junto com o titular, tocou o celular dele, o WhatsApp de uma pessoa que está em Portugal, que foi da igreja deles. Durante a palavra, presta atenção quando você ativa a fé. Ele saiu para saber o que era. E aí quando ele saiu para saber o que era, a pessoa de Portugal disse assim: olha, eu estou já aqui há 12 meses em Portugal, não me identifiquei com nenhuma igreja, as igrejas são tudo frias aqui, eu queria saber se o senhor não quer abrir uma célula aqui em Portugal com a gente. Glória a Deus. Você vê, aí ele voltou todo animado e mostrou para o pastor titular: dá uma olhada aqui, ó. Enquanto o apóstolo falava, a coisa se moveu, o cara ligou naquela hora. Veja que não é uma mera coincidência. Quando a gente ativa a fé, nós atraímos o sobrenatural de Deus. Amém. Por isso que Jesus, quando fala aqui, olha, tudo o que pedirdes, diga assim: o segredo é pedir.
que você tem pedido para a tua célula? Para a nossa igreja? Isso é sério. Porque os nossos olhos, eles ficam olhando os problemas das pessoas, a gente só não pede mais nada. Deus não manda mais ninguém, porque de problema está cheio. Só tem irmãos problemáticos na célula, que não vê mais nenhum. Será que ele está pedindo para Deus? E Deus não vai mandar mesmo. O que você está pedindo para a sua célula? Para a sua vida particular? O que você está pedindo? Mesmo, eu tenho pedido esse ano, sabe qual é o meu pedido para Deus, para a igreja? Porque eu sonho muito mais com a igreja do que comigo, é impressionante. E Deus me abençoou porque eu sonho com a obra dele. Eu tenho pedido, Deus, abre a porta de um grande salão, mega salão de eventos para a Metodista Renovada. Um centro de convenções e de avivamento, um lugar top, para 2, 3 mil pessoas, que a gente vai agitar, movimentar e fazer eventos. Deus, coloca isso. Essa é a minha oração esse ano. Então veja, eu tenho quase certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Por quê? Não é para nós, não é para mim, isso é para o reino. Veja que nós temos que ativar, buscar esse espírito de fé. Então, quando eu oro pela igreja, gente, eu oro por cada uma de casa, eu mentalizo, eu visualizo essas cadeiras todas vazias. Eu tenho aqui no meu arquivo essa igreja todinha vazia, e eu oro antes de sair de casa, Senhor, que cada uma dessas cadeiras seja preenchida por um irmão, por uma irmã, alguém que tenha problema vai ser curado, sarado. Eu venho de casa profetizando, eu venho gerando fé no meu espírito. Então nada me distrai. Pode ver que dificilmente eu chego muito antes da igreja, eu chego sempre em cima da hora. Alguém sabe por quê? Será que é porque eu dormi muito? O pastor está cansado? Não. Sabe por quê? Eu evito de encontrar alguns irmãos lá embaixo que vão me encher a cabeça de problema. Aí eu precisava... Eu chego assim, estou atrasado. Dá licença. Eu já venho aqui para frente, acendo, pum, começou o culto. 9, 8, 7, já estou pulando. 0, estou pulando. E olha que eu pulo nos 3 cultos. Por quê? E nos 3 cultos eu chego em cima da pinta. Porque eu não quero que nada me atrapalhe, nada roube meu espírito de fé. Então eu chego aqui, gente, eu estou zerado para ministrar, para louvar. Se eu não vou ministrar, estou zerado para receber de Deus a palavra de ser ministrada. Ou seja, nada vai roubar a minha fé, nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Porque tem gente que às vezes traz tantas coisas. Quando eu chegava muito mais cedo, era um tal de pegar, fazer fila lá, me pegava, e sai de um, esse cara pega o outro, pega o outro. Meu Deus, chegava aqui, eu estava derrotado já. Meu Deus, quanta coisa! Aí Deus falou assim: chega do horário. Acabou. Eu chego lá correndo, estou atrasado. Subo a escada correndo já. Por quê? Não quero que nada roube o meu espírito de fé. Amém? Amém. E saio daqui animado. Aí depois que acaba o culto, pode contar o problema que for. Nada vai me deter. Amém? Amém. Diga assim: Senhor, me ajuda a pedir. Um dos segredos é saber pedir. O que você está pedindo para a tua célula? O que você está pedindo para você? O que você está pedindo para a igreja? Presta atenção, esse é o segredo. Começa a pedir. Ativação da fé, espírito de fé, é quando você começa a pedir. Começa a pedir mais gente, começa a pedir mais. Não tem líder, começa a pedir mais líder. Não tem casa, começa a pedir mais casa. Ativa a sua fé, gera o espírito de fé, que você vai ver como que as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Nós estamos indo agora em maio para o Japão. São 9 pessoas, né, pastor filho? Cadê meu filho japonês? Pastor Felipe. Pastor Felipe, veja, estamos com 9 pessoas para o Japão. Quem imaginava lá atrás, quando fundou essa igreja, que nós iríamos ter uma igreja no Japão? Ninguém. Mas nós começamos a orar. Lá na Jabaquara nós tínhamos as bandeiras das nações. Lembra? Nós orávamos, nós cantávamos, profetizávamos. Ou seja, sem muito entendimento, sem muita direção, mas nós pedíamos. Nós pedimos. Quantas vezes eu peguei nesse púlpito aqui, Salmo 2, verso 8, pede-me, eu te darei as nações. Quantas vezes?
Por quê? Ativar a nossa fé é crer naquilo que a gente ainda não vê, crer naquilo que ainda não aconteceu. Os problemas, as lutas, elas existem, sim, mas o meu espírito de fé, ele supera, ele pula os problemas, porque Deus está comigo. Amém. Então, diga assim: eu preciso pedir, mas eu preciso crer. Fé. Esse é o segredo. Eu peço, mas eu tenho fé. Conta-se uma história que é muito contada, já está até careca de você saber. Então tinham 4 pastores num carro, num veículo e numa estrada, foram para fazer missões. Aí, quando na volta de noite, um deles olhou assim e falou: ih, está na ré a gasolina, tá? Já acendeu a luz. Aí eles começaram a orar, e começaram a orar, começaram a clamar. De repente o ponteiro fez assim, ó, encheu o tanque. Aí o de trás abriu o olho e falou assim, ó, eu não acredito, o ponteiro. Você vê que interessante? Duvidou, dançou. Então, por isso que diz aqui, né? Pedir tudo que nós, olha só, Jesus fala tudo. O que nós pedindo, crendo, nós receberemos. Então, está condicionado a receber aquele que pede e aquele que crê. O que é crer? É fé. Será que você tem pedido e tem crido? Por exemplo, eu tenho pedido para Deus encher tanto esses cultos, para nós termos 4 cultos. Mesmo. Eu estou orando, ativando a minha fé com 30 igrejas. Alguns estão assim, eu duvido. Não precisa nem falar, só olhar na cara eu já sei. Não vai. Quem está dizendo assim, não vai. Gente, eu estou ativando, eu tenho uma lista aqui de quase 13 lugares diferentes que já estão pontuados para nós abrirmos a nossa igreja. 13. Veja, para 30 falta só quanto? Só 17. Vê como está fácil? Amém, glória a Deus. Amém, gente? Amém. Está fácil. Aí, se alguém fala assim, apóstolo, mas se o senhor chegar no final do ano, não abriu as 30, abriu só 20, cheio que vexame, meu irmão, eu tinha um alvo de 30, eu pensei, se eu alcancei 20, eu estou vitorioso. Amém, glória a Deus. Porque quem não sonhou nada, chegou no nada. Está com a igrejinha dele lá a vida toda, não sai do nada, porque não crê. Mas eu creio. Glória a Deus. Se você crê que a tua célula pode multiplicar, comece a gerar espírito de fé. Se você crê que seus natanais podem se converter, comece a gerar espírito de fé. Amém? Amém. Porque o segredo está no líder. Se você é uma pessoa que tem espírito de fé, você vai voar e levar quem está com você a voar junto. Se você não tem, você vai enterrar e vai enterrar as pessoas junto com você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu poderia contar aqui para você muitas e muitas situações. E eu vou terminar aqui com uma só que não é da nossa igreja. Nós damos cobertura para um pastor chamado Paulo e a sua esposa Thaís. Eles são da missão Shekinah. E nós damos cobertura para eles há 2 anos já, ensinando células, MPA, discipulado. E ele faz tudo direitinho. Tadeu, ele manda as fotos para mim, ele vai fazer supervisão, ele manda as fotos. Parece que ele é até da renovada. É impressionante, ele posta as fotos dos cultos, e uma bênção. Aí a igreja cresceu, porque se a pessoa faz tudo certinho, não tem como não crescer. Cresceu, aí ele me liga e fala assim, olha, isso faz 1 mês atrás, o apóstolo Joel, eu achei um galpão aqui enorme para alugar, só que o cara quer R$7.500 aqui em Guarulhos, e eu pago 3 aqui apertado, não tem mais um tostão. Será que você pode me ajudar a alugar esse salão? Posso, vamos lá, vamos orar. Eu liguei por telefone, dá o nome do corretor, liguei para o corretor. Eu falei o seguinte, aqui ó, apóstolo Joel, eu sou da igreja do pastor Paulo. Ah, é? Que legal. Então, eu quero dizer o seguinte, a idoneidade nessa igreja, a seriedade nessa igreja. E eu fiz um discurso inflamado, se essa igreja nunca vai falhar com o senhor, com a imobiliária e tal. O senhor pode procurar no cartório, nos bancos, num título protestado, um cheque devolvido, porque essa igreja é idônea. Aí eu falei assim, qual é o nome da igreja? Eu não lembrava o nome da igreja.
Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu pensei que ia perguntar tudo menos isso. Aí ele falou assim, ó. Eu falei, então, é que ele faz parte de uma associação que se chama MDA. Aí eu tive que dar uma aula pro cara, para dizer que eu era cobertura dele, que eu estava com ele. Olha, foi um rolo. Bom, no fim eu falei assim, olha, nós não. E eu comprei a briga dele. Eu disse, nós não temos como pagar 7,5. Ah não, mas quanto o senhor pode pagar? Eu posso fazer a proposta por WhatsApp para o senhor? Pode. Aí mandei a proposta, escalonada, 4, 5 e 6 mil, ano a ano. Mandei lá embaixo. Eu falei, vai discutir comigo. Aí eu falei, Paulo, fiz uma proposta de doido. Então se prepara, porque nós vamos orar. Você acredita que depois de 3 dias, esse camarada me ligou e falou assim, olha, tá tudo certo mesmo essa proposta? Não vou pagar mais nada. 4 mil assim, apertadíssimo no primeiro ano, mas nós pagamos 4 mil. O senhor não vai se arrepender. Eu vou zelar do teu imóvel. Aí fiz um discurso inflamado. Aí, você acredita que ele levou o proprietário aceitou a proposta? Aí eu liguei para o Paulo, você está orando? Lógico que eu estou orando. E aí o que deu? Rapaz, olha, aceitou 4, 5,5, 6,5, aumentei. Ele, 5,5, 6,5, filho, você aguenta, fica tranquilo, Deus vai te honrar, gera fé. Ih, mas 5,5, meu Deus. Eu falei, vai filho, vai para cima, vou te ajudar, vamos embora. Aí ele pegou, ficou quieto, desligou o telefone, ficou quieto. Aí no dia seguinte eu liguei para ele. Ô Paulo, eu brinquei com você, cara, descansa. Não é 4, 5,5, 6,5 não, é 4, 5 e 6. Ele, ai, ainda bem, Jesus poderoso. Você vê, está lá já em mudança do salão. Isso agora, está acontecendo agora. Glória a Deus. Por quê? Ativando a nossa fé. Eu vejo muitos irmãos aqui ativando a fé e tendo sucesso. Olha o Francisco e o Guilherme. Ativaram a fé na compra da casa, não foi, Francisco? Ativaram a fé na compra da casa, deram um sinal, aí não conseguia vender lá no Ceará a casa, uma confusão, de repente Deus se moveu, pagaram tudo, não precisou vender o terreno, nada lá, não foi? Está aí, resultado agora recente, que eu assisti essa conversa com o pastor Aulino, que é a cobertura deles. Aí você fica percebendo, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, eu tenho que ter um espírito de fé. Porque o que me move é a fé. A Bíblia fala o seguinte, olha, o que é que vence o mundo? E a Bíblia fala assim, olha, o que vence o mundo é a nossa fé. O Jesus disse, se pedirdes crendo, recebereis. Amém? Amém? Então, eu não sei quantas pessoas você tem orado, os seus Natanaéis, não desista de orar, creia, eles estarão um dia aqui nessas cadeiras. Eu não sei se a sua célula não vai para frente nem para trás, talvez é mais para trás do que para frente. Começa a gerar espírito de fé, essa célula ela vai crescer, vamos alcançar os vizinhos, o que nós já semeamos vamos colher. Presta atenção, Deus vai mandar natural e sobrenatural sobre a sua vida. Amém. Tira espírito negativo, derrota, gera espírito de fé. Amém? Amém? Pastor, se não acontecer, continua com o espírito de fé, porque uma hora vai acontecer. Amém? Amém? Amém. Então levanta a sua mão direita e fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero a partir de hoje mudar a minha postura. Não importa qual nível de liderança eu esteja. Eu quero a partir de hoje ativar a minha fé. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é Deus do impossível. As portas se abrem e ninguém pode fechar. E quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. A tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, eu digo aqui nessa noite, ninguém impedirá. Não há demônio, não há gigantes, não há demônios, não há gigantes que vão me impedir, porque eu quero marchar e conquistar. Eu estou fazendo o que está no teu coração. Encha a minha vida de fé, tira a mesmice, tira todo espírito contrário. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja o impossível. Eu quero a partir de hoje pedir. Eu quero crer, e eu tenho certeza que o Senhor há de me honrar e eu vou receber. O Senhor cumprirá a tua palavra.
que venham as vidas, que venham os milagres. Eu quero profetizar na minha célula milagres, muito mais do que uma reunião. Eu quero ver milagres, pessoas sendo saradas, pessoas sendo curadas, que os empregos venham, que haja restauração, em nome de Jesus. Quando tiver um problema, eu vou declarar que eu sou cheio do Espírito de fé e que eu sei que esse problema será resolvido, em nome de Jesus. Tira da minha boca todo espírito negativo, de derrota, de pessimismo, a partir de hoje, dos meus lábios, como pastor e líder dessa igreja, eu vou liberar palavras de fé, e eu sei que se eu fizer isto, eu vou receber, na minha vida particular, na minha casa, no meu ministério, na minha vida financeira. Eu quero atrair a glória de Deus para dentro de mim, para que aonde eu pôr as minhas mãos, haja milagres e sobrenaturais. A partir de hoje, o meu ministério é ativado, a minha fé é ativada, mais do que já era. Eu não vou esperar ninguém para ver curas. O Senhor usará a minha vida. Eu profetizo que todos os meus Natanaéis, meus amigos, meus familiares, eles se converterão, eles se libertarão das garras do diabo e estarão aqui ainda neste ano de 2019, louvando e servindo ao Senhor. A partir de hoje, o meu ministério é ativado, a minha fé foi ativada, muito mais do que já era, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre os olhos para o sobrenatural de Deus. A cada manhã abre os olhos e diz assim: hoje é o dia do milagre. Amém, gente? Eu amo tanto cada um de vocês, que se eu tivesse um braço do tamanho dessa roda, eu abraçaria todos vocês de uma vez só, sabe assim? É. Aí fica todo mundo apertadinho assim, eu dou uma volta em vocês, viu? Tá bom? Deus abençoe, amo cada um de vocês. Dá um abraço em alguém bem forte, diga: eu te amo, Jesus. Deus seja louvado. Oi, eu sou o pastor Felipe Costa, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e aos domingos temos cultos às 9, 17, 19 horas. O endereço está na descrição, te espero lá. Deus te abençoe.